Bom dia, irmãos. Paz seja com todos em nome de Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, dormimos e acordamos porque o Senhor está conosco. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra da parte de Deus, no intuito de que essa palavra venha nos ajudar mais uma vez com a dose homeopática do amor de Deus, né? Curar as nossas feridas, nos ajudar a ter um direcionamento assertivo, tomar decisões corretas. E como eu falei para os irmãos, eu nesses 18 anos de caminhada em busca da recuperação, eu faço muitos devocionais. Agora eu parei um pouco, mas eu tenho cadernos, né? Eu tenho um caderno verde, tenho esse caderno. Eu tenho aproximadamente 120, 130 estudos que eu faço assim, de insights, né? Que do dia a dia Deus vai me dando com relação à minha conduta, meu comportamento. E hoje eu quero compartilhar algo com os irmãos. Na verdade, a gente não vai nem utilizar a Bíblia hoje. Por quê? Porque eu acabei achando um estudo aqui, pessoal, que é um estudo da mesma maneira que eu venho falando para os irmãos, dos princípios básicos para que a gente possa alcançar da parte de Deus as promessas. Em algum momento da minha caminhada eu comecei a analisar todas as vezes que eu recaí, todas as vezes que eu perdi, todas as vezes que eu fui derrotado por mim mesmo. E eu criei um estudo, que ele é um estudo meio de uma psicologia reversa, né? É um estudo que eu quero ensinar para vocês hoje, mas eu não quero que vocês pratiquem, mas eu vou ensinar, se porventura alguém quiser praticar. São 10 passos, como quebrar planejamentos e alcançar o fracasso. Então eu quero dar esses 10 passos que eu percorri durante toda a minha caminhada, que todos eles me levaram a fracasso. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar essas informações, você vai ver se em algum momento você se comportou dessa maneira, e o que nós vamos ter que fazer? Tentar não ter esse tipo de comportamento. Mas, como essa caminhada da recuperação é uma caminhada que tem altos e baixos, e é difícil a gente chegar num patamar de alcançar uma constância, então a gente vai falar sobre esses 10 princípios aqui, e depois, né, vocês vão no dia a dia refletindo e vendo se a gente em algum momento agir dessa forma, tá bom, pessoal? Vamos lá então, olha só. Primeiro passo: encher a mente de ideias e descarregar no mar morto dos pensamentos. Olha só, isso aqui é até legal, que de vez em quando eu e o Robson aí conversa nas nossas indas e vindas buscar um óleo, que no campo da mente, rapaz do céu, a gente tem uma intelectualidade, uma inteligência, a gente faz projetos miraculosos, né? Mas no final da tarde eles vão tudo para o mar morto, porque daí fica engavetado e no mar morto nada sobrevive. Então, né, o primeiro passo, se você quiser quebrar um processo e ser fracassado, é ficar com 1 milhão de projetos. Eu acredito que a contrapartida disso aqui é, como diz o Paulo, primeiro as primeiras coisas, né? Vamos lá. Segundo passo: iniciar projetos sem a direção de Deus. Irmãos, quantas vezes eu iniciei algo, né, sem não só a permissão, mas sem a orientação de pessoas que Deus havia colocado em minha vida para de alguma maneira me ajudar. Então o segundo passo para você alcançar o fracasso é iniciar projetos sem a direção de Deus. Quiser passar aqui pelo meio, pode passar, rapaziada, não tem problema não. Passa aí, vamos. Aqui ao vivo e a cores, pode se assentar aí. 3, irmãos, terceiro passo de como quebrar planejamento e alcançar o fracasso: não respeitar processos em todas as áreas da vida. Então, o Renato, eu até uma vez, rapaziada, eu fiz uma redação com o tema que dizia o seguinte: um passo atrás. Por quê? Porque é um cara que eu nunca esperei o processo natural das coisas para acontecer. Por exemplo, quando eu era criança, eu queria ter um carrinho de rolemã. E aí meu pai falava: ó, espera um pouquinho que papai vai ver se arruma para você algumas coisas pra gente fazer. E aí eu era precipitado. Mas quando eu consegui o carrinho de rolemã, meus amigos já estavam de skate. Quando eu consegui o skate, a molecada já estava de bicicleta. Quando eu consegui a bicicleta, estava todo mundo de Garelli. E quando eu cheguei na Garelli, estava todo mundo de moto. Por quê? Porque eu nunca respeitei os processos. Nunca esperei. Eu sempre fui um cara precipitado. Então isso me levou ao fracasso.
né, iniciar uma faculdade, só para os irmãos terem ideia, eu iniciei os meus cursos acadêmicos em jornalismo, depois passei para o marketing, depois fui para o marketing de novo, depois fui para teologia, depois fui para, né, de novo para o marketing. Então o que acontece? O único curso que eu concluí com sucesso foi o curso de teologia, mas depois de muitos anos. Então, quer ser um fracassado? Quebra processo, não respeita processo. O quarto princípio, quebrar princípios estabelecidos. Sabe qual que é o primeiro princípio, irmão? Um dos mais importantes que a gente quebra é não honrar pai e mãe, cara. Esse é um dos mais... Não honrar pai e mãe, não honrar a Deus. Muitos de nós aqui está ferido, né? Muitos de nós não conseguem nem ver Deus como um pai, sabia? Porque às vezes nosso pai terreno nos abandonou, nos deixou, e a gente agora quer culpar todo mundo, então a gente não honra pai e mãe. Então, assim, algo assim que, com certeza, se você quiser continuar praticando assim, não liberando perdão, ser um cara magoado, cara, vai com força que você vai ser um grande derrotado, sabe? 5. Pegar atalhos no caminho. Irmão do céu, quantos atalhos nós pegamos, irmão? Eu mesmo fui um cara que todas as vezes que eu tinha oportunidade de estar em algum lugar... Quem já assistiu aquela corrida maluca lá? O Dick Vigarista sempre tenta pegar atalho, mas no final das contas ele sempre se ferra, né? E a vida da gente é assim, irmãos, cara que nem nós, se nós não respeitarmos, se nós não fizermos o caminho correto, eu falo pegar atalho em tudo. Por exemplo, eu saio aqui, irmãos, às vezes, por exemplo, esse final de semana, né, o pastor falou, Renato, você não vai lá na chácara levar o Wagner? E eu fui pelo caminho que ele falou, entendeu? Vai pela serra e volta pela serra. Eu podia ter pegado um atalho, podia ter ido pra praia, já estou indo aqui mesmo, né? Mas não adianta, irmãos, porque se a gente pega atalho, é bem quando a gente pega o atalho que o inimigo está ali na espreita esperando. Mas se você quiser pegar atalho, é mais um princípio legal para você ser um derrotado. Vamos lá. 6. Manipular a si próprio, achando que está enganando outra pessoa para obter vantagem. Irmão do céu, aqui é complicado, hein, bicho? Quantas vezes, irmãos, eu, né, dentro de um organismo assim, tal, cheio de pessoas sábias e inteligentes, eu achava que eu estava manipulando todo o sistema em meu favor para tirar uma vantagem. E no final das contas, irmão, todos os castelos que eu montei, fiz aqueles tronos bonitos e fui parar no calabouço. Por quê? Porque muitas vezes a gente engana nós mesmos, mas não engana, pô. Você imagina minha mãe, irmãos, eu achando, você lembra que eu falei para os irmãos que eu achei que fazia 18 anos que eu estava só na dicção? Aí ela falou pro Sério, faz 29 anos que eu luto com esse moleque. Então ela deve se lembrar do primeiro dia que eu apresentei disfuncionalidade. Então, assim, mas muitas vezes, irmão, eu era um cara muito dissimulado, eu manipulava e tal. Só que as pessoas que estavam comigo, elas nunca acreditaram, mas eu acreditava que eu estava, né, passando ileso. Então, assim, é mais um princípio que faz com que eu e você, principalmente num ambiente desse que tem um monte de mentiroso, irmão, você imagina como é que o mentiroso vai mentir pro outro? Não tem como, né? Eu sou um cara especialista, o cara vem mentir pra mim, ele tá mentindo pra ele mesmo. Né? Mas assim, se quiser ser um derrotado, também você pode ser um cara manipulador. 7, irmão, soberba, arrogância, altivez. Irmãos do céu, isso aqui me levou lá na lona, hein? Esse aqui me levou na lona. Por quê, irmãos? Olha só, num ambiente desse que a gente está inserido, eu no começo lá da minha busca por recuperação, eu como ainda não tinha perdido tudo, né? Eu tinha o contato, o vínculo da família, alguns de vocês ainda têm, e eu achava pelo fato de eu ter um apoio da família que eu estava em vantagem com os demais. E aí vinha alguém mais velho que tinha perdido tudo, me dar um conselho, e eu olhava, irmão, quem é você, rapaz? Rastamanta. Olha, você chegou numa situação totalmente... Eu usava só cocaína, eu usava só um baseadinho, irmão. Nunca fiquei numa situação que nem a sua, não. E é um erro, muitas vezes, que a gente, infelizmente, acaba cometendo, irmão. Pra mim aqui, irmão, o cara que cheirou loló, o cara que bebeu, o cara que fumou crack, o cara que cheirou cocaína, nós estamos todos mesmo. Mas você pode ver que de vez em quando vem alguns adictos aqui, meio top plus, né? Vem uns assim que a gente olha pro cara, parece que ele é uma personalidade da droga, né? Pô, esse cara usou de terno e gravata, né, mano? Né? Tem um jogador, porque assim, irmão, parece que o cara tá em outro mundo. E aí, cara, é um erro muito grave, porque aí você olha e você sabe que esse cara não vai se curar. Porque não tem como, Deus ele opera num coração quebrantado e contrito, irmão. E a humildade é o princípio da honra. Se eu e você formos soberbos, cara, eu fui muito soberbo, arrogante. Irmão, o pastor já de chegar, o pastor José, esse aqui conhece. Irmão, ele é porreta, ele não mede palavra. De olhar para mim e falar assim, cara, você é arrogante, você é soberbo. Você é um cara que nós não conseguimos te tratar porque você é muito bom para nós. Então você vai ser convidado a se retirar daqui quando você voltar na humildade. Verdade, irmãos, eu já fui convidado a me retirar do ambiente.
pela minha petulância, pela minha prepotência, pela minha altivez. E aí me levou ao fracasso. Então eu quero ensinar para vocês como ser um fracassado, assim, mas passo a passo. Tá bom, pessoal? Vamos lá, 9. Olha aqui, ó. Faça... 8. Torne-se mesquinho. Aqui não tem, né? Ninguém mesquinho. Mas já teve em alguns momentos. O que é o cara mesquinho? É o cara que é o cara cordinha, né? É o cara que ele só quer pra ele. O cara que não ajuda ninguém. O cara que só quer tirar vantagem. Né? Aquele cara tipo, que ele acha que ele é malandro. Então eu era esse cara aí, irmão. Eu chegava o irmãozinho. Pensa num cara ninja, irmão. Eu era o cara que acolhia os irmãos, né? Dava aquele abraço apertado. Ô, irmão. Quando o cara tinha uma família boa, né? Umas roupinhas boas, uma coisinha boa. Quando o cara era, na minha concepção, meio que chegava numa situaçãozinha meio, né? Eu ainda era aquele cara que fazia aquele cara falso. Chegava o cara, né? Eu abençoava uma coisinha aqui pra arrancar do outro ali, né? Então você ser mesquinho, irmão, isso aí vai te levar ao fracasso também. 9, irmão. Faça acepção de pessoas. Seja um cara preconceituoso. Seja um cara que, tipo assim, no ambiente... Agora é o seguinte, uma coisa é você fazer acepção de pessoas. Outra coisa é você selecionar pessoas que estão no mesmo perfil e querem o mesmo projeto. Porque aqui, eu acredito que nós somos hoje uma família. Mas eu sou um cara que muitas vezes o pessoal vai falar, Renato, você parece que você escolhe pessoas para você conversar. Eu falei, não é que eu escolho pessoas para conversar, eu quero conversar com pessoas que respiram recuperação. Eu não vou parar aqui numa roda para ficar falando sobre coisas que não estão acontecendo mais. Eu não estou mais usando droga, eu não estou mais na biqueira, eu não estou preso. Então, o meu e o seu falar daqui para frente tem que ser coisas boas, coesas. Porque senão, o que acontece? Como eu falei para os irmãos, chega uma visita aqui, né? Você tem que mostrar para a tua família, gradativamente, que você está evoluindo no seu vocabulário, na sua maneira de vestir, nos seus sonhos, nos seus projetos. Agora você imagina, ficar todo mundo sentado aqui, olhando uma programação que não é adequada e falando de coisas do passado, que nem gerou prazer, só me trouxe prejuízo e ainda, né, parece que, parece que eu sou um popstar. E o 10, irmão, 10 na verdade é o que você se torna, na verdade, se você cumprir passo a passo isso aí que eu falei. Você vai se tornar uma pessoa rejeitada, sozinha, infeliz, cheia de feridas, sofrendo muito, todos os dias, daqui até na eternidade. Olha só, rejeitado, sozinho, infeliz, cheio de feridas, sofrendo todos os dias. Quem quer viver dessa forma, irmãos? Alguns dos senhores querem viver dessa forma, não? Se quiserem viver dessa forma, aí tem esses 10 passos. Depois você pode tirar um xerox aqui e praticar tudo isso aqui. Mas aí, olha só que interessante. Depois que eu faço tudo isso, eu vou entender como que eu consegui reverter todo esse quadro negativo. E aí eu coloquei aqui no rodapé, olha só para você ver. Ó, não está escrito, mas ó, eu falo para os irmãos, eu gosto muito de decorar a palavra de Deus, porque o salmista fala lá no Salmo 119, versículo 11, escondi a sua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, olha lá, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, através da verdade, eu fui me libertando de todos esses princípios aqui. João 10,10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A contrapartida é essa. Se nós fizermos tudo isso aqui ao contrário, nós vamos ter isso aqui. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha aí. Então tudo leva a Jesus. 1 Coríntios 2,9 fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu para o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então olha só a quantidade de promessas que tem se eu e você conseguirmos não praticar isso aqui. Né? E que eu e você, lá em 1 Pedro 2,9, fala que nós somos geração eleita. Sacerdócio santo, irmão, povo adquirido. Então, rapaziada, olha só, é bem simples e é básico. Eu acho que quase todos nós chegamos por um pouco de tempo a estar dessa forma, não foi? Se sentir rejeitado, se sentir sozinho, se sentir triste, se sentir, digamos, poxa, um patinho feio da família. Ou eu estou mentindo? Só que acredito que nós chegamos nesse nível por conta desses princípios aqui que a gente acabou aplicando. Então, se agora nós formos humildes de entendermos esse período que nós estamos passando e nos esforçarmos, porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado à força, irmãos, nós com certeza vamos romper, os grilhões vão ser quebrados, nós vamos estar, né? Você sabia que nós já estamos libertos aqui, né?
Só que assim, ó, para fechar aqui, eu vou explicar para vocês a diferença de libertação e cura. E Deus ministrou na minha vida isso aí um dia que eu estava preso. Por quê? Porque eu, dentro do presídio, eu fiquei com um monte de coceira. Fiquei com um monte de coceira no corpo, aquelas bolinhas. E aí eu recebi o alvará. Recebi o alvará, fui liberto, não fui? Mas eu não estava curado, porque eu estava cheio de feridas. E aí eu tive que fazer um tratamento para curar aquelas feridas. Todos nós aqui estamos libertos, porque nós não estamos amarrados, não estamos algemados. Mas muitos de nós aqui ainda está cheio de feridas. E eu vou falar para vocês, irmãos, por experiência própria. Eu poderia falar por nomes aqui, mas o Espírito Santo é maravilhoso, que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Alguns dos senhores aqui têm mágoa do pai, têm mágoa da mãe, talvez perdeu um ente querido e não consegue voltar a evoluir. E você precisa pedir para que o Espírito Santo te leve naquele momento que você de repente não conseguiu liberar um perdão, não conseguiu se encontrar e se perdoar, fazer esse caminho de volta. Porque sem o perdão, irmãos, não existe como nós sermos curados. Jesus, ele perdoava, né? Ó, vai, os seus pecados estão perdoados. Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Se eu não amar, porque Jesus me amou primeiro. Então muitos de nós ainda não conseguem romper por conta de raízes de amargura que a gente tem na nossa vida. E olha só a dívida que Jesus perdoou, minha e sua. E muitas vezes você não quer perdoar alguém que te falou uma palavra de maldição. Porque eu carreguei feridas, irmão. Um dia alguém na minha família orou e falou assim, ó. Alguém falou assim, por que você não arruma um emprego pro teu parente, né? Ele falou assim, o quê? Pau que nasce torto, fura o bolso. Esse aí não vai dar nada, não. Então as pessoas me amaldiçoavam, porque eu era muito peralta. E eu guardei muito, por muitos anos eu fiquei travado no mundo espiritual. Mas um dia, irmãos, quando eu conheci o amor de Deus e Deus falou que não me abandonaria, eu liberei esse perdão. E esse perdão fez com que as pessoas continuassem me amando? Não, eu perdi pessoas na minha vida. Mas o meu coração está em paz, porque eu liberei perdão. Só que tem pessoas que não querem mais se relacionar comigo. E está tudo bem por isso. Porque eu tenho uma nova família que são vocês. Como Jesus falou, minha família, meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade, né, de Deus. Minha mãe e meus irmãos. Então são vocês. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós possamos realmente, irmãos, no nosso dia a dia agora até o final da tarde, você ter atitudes e comportamentos dignos de um filho de Deus. Porque nós somos detentores das promessas de Deus. Nós precisamos manifestar a glória de Deus. Ele espera que eu e você manifeste. Nós somos representantes da glória de Cristo. Nós estamos sendo moldados, qualificados e capacitados para salvar e libertar e curar vidas. Porque Jesus falou, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, assim, quando a gente consegue entender que através da nossa vida pessoas estão sendo curadas, irmão, não tem preço. Vale mais que o ouro que a prata. Quando você vê um pai com a filha deitada no seu ombro, com o filho, com a filha, com a família, conseguindo ter esse reality, para nós é maravilhoso. Não tem importância a minha vida. Né? Eu perdi a minha vida, mas eu estou ganhando. Porque Jesus fala que a maior amor tem aquele que dá vida pelo seu próximo. Você sabia que eu estou dando a minha vida por você? Porque eu estou sacrificando meu final de semana, meu dia, para cuidar do seu. Então você tem que ser grato. Não, Renato, é o que Deus está fazendo na vida do Renato, que fez na vida do pastor João. Porque tudo isso aqui não é só amor. É sangue, é suor, é dinheiro, é investimento, é pessoas orando, é pessoas jejuando. Você pode ver que a gente é uma doaçãozinha aqui, é 10 reais aqui, é 20 ali, é 30 ali. Pode parecer pouco, mas no final do mês são 1.500 refeições, são muitos banhos, é desodorante, é perfume, é sabonete. Você acha que a sua família vai lá e alguém dá para eles no mercado e traz? Tudo isso gera um custo. Então que eu e você, irmão, possa ser curado para amanhã ou depois a gente se tornar um rio de água viva na vida de outras pessoas também. Amém? Então eu gostaria de agradecer os irmãos, dizer que agora sexta-feira, né, nós estamos aí no final do nosso projeto aí do Atos dos Apóstolos. Quem não me entregar o resumo não tem problema, eu vou ler quem me entregar e quem no dia da sexta-feira a gente vai fazer um devocional e vai perguntar um pouquinho para cada um quem entendeu de Atos dos Apóstolos. E depois a gente vai abençoar com o foninho, depois a gente vai fazer uma maratona bíblica também para incentivar os irmãos, tá bom? Deus abençoe a todos, amém. Um ótimo dia. Pode encerrar, meu Robson. Nós vamos fazer então agora uma oração, pessoal, e